daqui a um minuto. E se quiserem ter acesso à interpretação, por favor, ah, pressionem o, o ícone de interpretação no fundo do vosso ecrã. Por favor, pressionem o ícone certo e selecionem a vossa língua preferida. Muito obrigado. Muito obrigado por escrever isto em francês. Então, por favor, peço aos outros intérpretes para escrever mesmo. Para escreverem no bate-papo as instruções. Então, isso será, irei apreciar imenso. Muito bem, acho que vamos iniciar, porque nós queremos ter este webinar por uma hora. Sejam todos bem-vindos. Chamo-me Jessica Gorham, sou a conselheira de emergências para o VBG, aqui em Nairobi. Sou responsável da área de responsabilidades e o nosso trabalho de hoje. Estamos a ter, estamos a ter interferência. Muito obrigado. E acho que este é o momento certo para começarmos com o webinar. Então, se quiserem ter acesso à interpretação, por favor, olhem para o fundo do vosso ecrã, irão ver o ícone de interpretação. Pressionem no ícone e selecionem a vossa língua preferida. E desta forma irão poder ouvir o webinar em português, francês, inglês e arábico. E também, se alguém for fluente numa destas línguas, peço para escreverem estas simples instruções. Irei agradecer imenso por fazer isto em nome da nossa equipa e muito obrigada. Então, como havia mencionado, chamo-me Jessica Gorham. Também sou a vice-presidente do grupo de trabalho do VBG para África Oriental e Austral. Vejo aqui vários nomes familiares e, como sabem, todos os meses nós temos um webinar de práticas de emergência, onde temos uma série de melhores práticas, outras coisas em termos de advocacia que nós achamos que precisam de ser ouvidas e aprendidas, isto em toda a região e também a nível global e a outros, a nível global e em vários países e continentes. Bom, para os que estiveram conosco antes, nós tivemos um evento de advocacia com foco na província de Norte de Kivu. E um dos pontos que foi sublinhado foi um ponto muito forte, que foi a questão das mulheres e também raparigas adolescentes que são forçadas a trabalhar em brotéis. E também gostaria de ser claro em termos da linguagem que nós usamos quando falamos acerca desta questão. Em particular, quando falamos das raparigas que trabalham nos brotéis. E então temos que olhar que isto faz parte da violência com base no género e violação. Então, gostaria que tivéssemos em mente, como nós podemos ver aqui no nosso ecrã, que desde a situação do silêncio, a exploração das raparigas nos bordéis na província do Norte do Kivu, na RDC. E como resultado desta questão prioritária, o GBV-AOR, na RDC, tem feito um estudo que deve ser tomado, que foca em termos de perceber melhor esta questão e também como é que nós podemos mitigar e prevenir ações futuras na província do Norte de Kivu, mas espero que todos nós que estamos aqui presentes hoje
vamos poder aprender de algumas lições que serão aqui apresentadas. Então, algumas regras, por favor. Selecionem os vossos microfones e também nós apelamos que vocês não usem as vossas câmaras, porque nós temos muita gente que está a juntar-se a nós de várias áreas que tem problemas de rede. Então, por favor, se tiverem alguma questão, por favor, escrevam ou apresentem as suas questões no bate-papo e eu irei monitorar o chat ou bate-papo. Isto é, questões que serão apresentadas em inglês. Irei pedir aos nossos intérpretes no fim para poderem anotar estas questões. Iremos pedir para as linguagens que vocês acham que não estão confortáveis em apresentar em inglês, podem apresentar as vossas questões nas vossas línguas e os intérpretes vão poder aqui ajudar-nos a traduzir. Então, vamos começar e também dizer que estou muito feliz em vos ver todos aqui e dizer que desta forma vamos poder aprender mais desta questão complexa e também vamos poder aprender mais sobre os esforços de mitigação. Estou muito grata em apresentar o meu colega, a minha colega Esmeralda Miralba, que é a coordenadora do VBG na província do Norte do Kivu, e ela irá começar com a apresentação de hoje. E ela está com a Linda Laurier, que está a trabalhar para Bondu Donaru, que é uma organização local que trabalha especificamente com as raparigas, mulheres que são forçadas na área de prostituição e são exploradas nos broteiros no norte do Kivu. Então vamos ter uma abordagem mais profunda nisto, porque eles trabalham nesta área e muito obrigado por esta oportunidade e passar a palavra à minha colega Esmeralda. Muito obrigado e passo-lhe a palavra, Esmeralda. Muito obrigado, Jéssica, e espero que todos aqui ouviram. Então, eu chamo-me Esmeralda e irei apresentar algumas dos resultados dos estudos que foram feitos na província do Norte do Kivu. E também é bom também ouvirmos algumas contribuições aqui do terreno. Iremos ouvir a coordenadora, a Linda, que é a coordenadora da Boju Dona Liro, e irei partilhar alguns aspectos importantes em termos da implementação de projetos. eh, Olhando para esta área onde as raparigas estão a ser exploradas nos brotéis. Próximo slide. Então, rapidamente iremos ver o contexto da RDC, em particular no arquivo. Vamos olhar para o contexto, a metodologia-chave, os principais resultados e algumas recomendações, como havia mencionado. Temos a Linda de Beju de Larry. E também irá mencionar algumas das atividades que eles irão tomar em termos das raparigas, mulheres adolescentes e também o que está acontecendo no norte do Kivu e também iremos ver quais são os passos certos e também iremos olhar para o que está a ser feito na província do norte do Kivu. Então, a RDC é um dos países um dos países mais complexos em termos de situações drásticas, em particular em Tui e no norte do Kivu. E isto porque tem havido guerras desde 2020 até 2022. Então, nós, como aqui falamos, mais de 200 mil pessoas estão a precisar de apoio humanitário na RDC e até o fim do mês deste ano, 2,7 milhões de pessoas foram deslocadas no fundo no norte do Kivu e mais de metade das pessoas que vivem nas zonas de Goma, de Chulo, Lubero e também Minova, no sul de Kivu. E uma das coisas que nós temos que perceber é que estas zonas são zonas isoladas e também não têm muito acesso às necessidades básicas. E outra coisa também que gostaria de dizer em relação às mulheres e raparigas, passam de uma violência com base no Nigéria diariamente, que é algo que faz parte do Congo. E
Elas sofrem com problemas de identidade, ataques e roubo de identidade. Então, no primeiro semestre deste ano, nós tivemos mais de 27 mil deslocados que foram de pessoas deslocadas. Esmeralda, por favor, peço para falar mais um pouco lento, por razões da interpretação. Muito obrigada. Então, como havia mencionado no primeiro semestre deste ano, mais de 27 mil casos foram relatados em um destes pontos de serviços, em termos de serviços psicossociais, cuidados médicos e também em termos de assistência legal. Então, como podem ver aqui na imagem, temos aqui imagens dos campos deslocados em Goma. Como podem ver, a situação aqui é preocupante. Próximo slide. O outro aspecto, como havia mencionado, em termos da situação severa do VPG na RDC, nós já vimos a maioria das mulheres e raparigas que precisam de apoio por razões de engajamentos, desses tipos de situações, e precisam de apoio e também isto tem afetado a situação econômica e também nós já vimos as várias estruturas tradicionais e os mecanismos de vida. Nós também vimos o acesso a necessidades básicas de vida que foram interrompidas nos vários anos, e todos estes fatores aumentam a pressão nas mulheres e raparigas. Então, estas são as formas de poder identificar formas de poder apoiarem-se e também apoiar os que dependem deles. Então, próximo slide. Então, como havia mencionado, em termos da situação severa, como podem ver, a maioria da parte da RDC, em termos da situação do VPG, é algo preocupante, e nós temos a maioria dos territórios e províncias em que passam de grandes catástrofes que não estão assim tão bem moderadas, e como podemos ver na área oriental do Congo, é onde temos a maioria destes problemas. Próximo slide. E em relação dos brotéis, isto não é um fenômeno novo no norte do Kivu, olhando para o contexto humanitário, e também para dizer que em 2017 já houveram algumas alertas em relação a estas questões, e também como nós vimos, isto está a seguir a identificação das questões de guerras, por exemplo, causadas pela M23, e também no norte do Kivu. E também tem havido uma prolificação de brutes, e também outro aspecto é o número de pessoas, incluindo as zonas mineiras, que têm explorado este mecanismo de sobrevivência. E também, como nós já vimos isto, isto ajudou-nos a estudarmos e percebermos melhor o que exatamente está a acontecer e o porquê que nós temos várias raparigas e também temos raparigas, adolescentes que estão a ser exploradas, e porquê que as pessoas ainda continuam com essas práticas apesar das consequências e efeitos que isto pode ter nelas. E então é claro que a situação do VPG é uma situação que foi apresentada às autoridades locais, mas uma coisa que foi reportada foi pelo o escritório de coordenação, que ajudou a termos várias iniciativas de grande escala. Então, antes desta situação, também tivemos um workshop para podermos introduzirmos esta questão para a maioria dos atores humanitários, porque, como a Jéssica mencionou no princípio, houve uma má concepção sobre as mulheres e raparigas que têm que passar deste tipo de mecanismo de sobrevivência. Então, houveram dois workshops que foram feitos, e com várias autoridades, por alguns doadores, para que todos pudessem ter uma percepção em termos, uma melhor percepção em termos de exploração dessas mulheres e raparigas nestes broteiros.
E em relação ao que nós estudamos no ano passado e no fim do ano passado, nós tentamos olhar para uma abordagem ética, que é algo importante para nós, que o estudo fosse feito por dois consultores independentes. Então, temos seguido um processo completo, isto é antes de que nós fizemos, antes de engajarmos estes consultores, onde nós publicamos estes pedidos em termos de consórcios e fizemos uma grande examinação do perfil para podermos ter pessoas que podem seguir com este estudo. Então, nós acabamos tendo um professor que trabalha na Universidade de Goma, que é o líder deste projeto e tem feito os trabalhos de consultoria. Então, está para simplesmente dar esta ideia desta consultoria e também dizer que este estudo será feito e percebido por todos. Então, o objetivo que fazemos esta apresentação é para mostrarmos o nível em termos de exploração e abuso das mulheres raparigas para poderem ter uma melhor percepção desta questão e também para poderem preparar uma resposta apropriada. Então, em termos dos objetivos específicos, é para poderem perceber as características demográficas dos entrevistados, também foi importante perceber o tipo de abuso que estas raparigas, mulheres raparigas estão a enfrentar diariamente. E também o outro aspecto é de poder identificar soluções. E para fazermos isso, temos que identificar o contexto do problema. Então, quando falamos sobre brotéis, quantos brotéis, então isto também pode nos ajudar a fazermos uma advocacia com o governo para podermos ter uma solução concreta, uma forma concreta para podermos medir a situação de exploração das mulheres e raparigas. Próximo slide. Então, o escopo para este estudo cobre toda a província do Kivu do Norte. Então, no nível do corte, nós temos três cidades e seis territórios. Então, basicamente, todas as três cidades, seis territórios, onde são cobertos por este estudo. E outro aspecto que é importante nós percebermos é como é que podemos garantir que temos a contribuição da comunidade. Então, para isso, nós tivemos que fazer empregarmos alguns indivíduos locais para engajarem nesta consulta, mas também outro ponto importante foi de ter as autoridades locais, líderes tradicionais e também atores locais para poderem estar envolvidos neste estudo, para que nós possamos ter uma proximidade com a comunidade, porque alguns dos locais onde estes estudos estão a ser feitos são áreas muito remotas, onde às vezes o acesso às vezes é difícil. Então, a metodologia que foi usada pelo consultor, que durante o processo, nós sempre demos apoio técnico, para o consultor e também para a divisão de gênero, para podermos respeitar todos os princípios, guia e também que pudéssemos partilhar estes serviços com a comunidade e que a comunidade estivesse a par destes serviços e também identificar os outros grupos de foco e se alguém também relatar que foi uma vítima, desta forma podemos ajudar e foi isto que fizemos durante o estudo para podermos ter os serviços disponíveis e também se não houvesse nenhum serviço disponível nesta área, iremos tentar pelo menos garantir em termos algumas partes de referência para garantir que eles pudessem ter a informação necessária em relação a este inquérito e para poderem ter os serviços necessários. Então, para fazermos isto, fizemos isto com dois consultores, tivemos a divisão de família, gênero e crianças, e também tivemos o escritório do governo, do governador, e também para mencionar que este é um governo militar e eles estiveram envolvidos e a nível técnico, e também tivemos parceiros técnicos e financeiros e também tivemos mais de 30 parceiros internacionais, ONGs locais e internacionais que também contribuíram na contribuição para este estudo. Então, basicamente, as duas ferramentas que foram usadas foram grupos de foco. A razão para qual
nós estamos a discutir isto com os consultores, foi mais para termos um acesso mais fácil com a comunidade, também para garantir que as pessoas que têm acesso, que nós tivemos acesso, podiam partilhar informação conosco. Então foi por isso que foi importante termos ah, pessoa local envolvida, que conhece a língua, conhece as barreiras que as pessoas pudessem estar a enfrentar durante as entrevistas. Então, durante estas entrevistas, nós também bom, fizemos entrevistas estruturadas, individuais, onde isto ajudou-nos a vermos como podíamos desenhar essas questões com cada uma das categorias. Então, olhamos para várias estruturas de entrevistas que foram feitas, onde conseguimos um, elaborar mais de 180 tipos de entrevistas nesta área. E isto foi feito nas três cidades principais e também em vários territórios para garantirmos que temos todo tipo de informação disponível para podermos ter um estudo completo. E outro aspecto, próximo slide, que também foi importante, foram os critérios. Então, tentamos olhar quem são as pessoas que nós iremos discutir, quem são os nossos alvos, quem são os alvos deste estudo. Então, uma das coisas mais importantes que nós fizemos foi para podermos ter acesso à informação, tentamos ver ah, bom, o que as raparigas que estão a ser exploradas, que fazem parte disto, podiam nos dar as respostas certas e também incluímos os donos dos brotéis para podermos perceber exatamente o que é que lá estava a acontecer. Então, estes participantes estavam divididos em três categorias. Então, nós tínhamos a autoridade local, tínhamos o chefe da brigada, chefe da comunidade e também os chefes de várias áreas de brigadas. E desta forma nós conseguimos incluir várias pessoas, também tínhamos atores da sociedade civil que fizeram parte desta questão e também tivemos os líderes das associações das mulheres, porque como nós sabemos, a maioria das vezes as mulheres, as organizações que são lideradas por mulheres, elas estão sempre na linha da frente, então incluímos estas organizações, engajamos eles nestas histórias, nestas entrevistas e também nós tivemos, como havia mencionado, uma alta categoria de pessoas que foram entrevistadas, onde as mulheres e raparigas estavam a ser exploradas ou que estavam a ser alugadas para serem exploradas nestes broteiros. Então, uma das coisas que nós fizemos foi tentar identificar como podemos eh, garantir o acesso a estas raparigas, porque não são sempre. Não é qualquer pessoa que poderá dizer que sim, eu estou a ser explorada e preciso de ajuda, nem todos fazem isto. Então, isto foi por esta razão que nós incluímos a comunidade e também olhamos para a parte do conceito. Então, nós tentamos garantir que todos que estavam envolvidos no estudo pudessem ser dados o conceito para fazerem isto e usarmos esta informação para podermos eh, identificarmos os resultados esperados por todos os parceiros na RTC e também no nível mais global. Então, uma das coisas em termos dos estudos que estavam lá, que nós fizemos, irei partilhar os resultados, irei partilhar convosco. Os resultados chaves que eu irei concentrar aqui na apresentação em termos por razões do tempo. Um dos aspectos-chave, como havia mencionado, foi o mapeamento, para quando nós falarmos sobre os brotéis, quantos brotéis foram ou existem. E no passado nós aproximamos as autoridades locais para podermos pedir a eles para encerrarem estes broteiros. E uma das coisas que eles sempre nos perguntam, eles dizem que, olha, vocês dizem que nós estamos broteiros, mas não temos provas. Então, onde é que estão, temos onde é que existem estes broteiros? Então, foi importante para nós mostrarmos o esboço desta questão. Então, basicamente, uma das coisas que nós vimos é que 1.363 broteiros foram identificados. Então, isto não representa o escopo geral da questão, com, isto é, dos broteiros que
lá existem na comunidade e que não foram identificados, isto por medo. Então, esta foi uma das coisas que nós notamos. Então, outro aspecto que nós notamos é que a maioria dos broteiros estavam localizados em áreas com uma alta concentração de deslocados. E uma das coisas que nós fizemos foi, dissemos que, bom, temos Boma, Retuma, Messice, que são os locais onde temos a maioria dos deslocados, e é lá onde encontramos vários brotéis. Então, durante a discussão, uma das coisas que foi mencionada foi que o brothel tornou-se condutores, um dos condutores de sobrevivência. Então, aqui nós estamos a falar sobre os que estão a ser explorados, mas sim estamos a falar dos donos dos broteiros que olham para isto como uma atividade econômica naquela área, enquanto nós não ah, acordamos com a exploração das mulheres e raparigas a serem exploradas nestes broteiros. Próximo slide. Então, o outro aspecto que achamos importante foi olhamos para os fatores condutores que fez com que as mulheres e raparigas fossem exploradas durante as entrevistas, os grupos de foco. Então, não é algo muito assim preocupante, mas eles mencionaram pobreza e vários pontos, que é um dos fatores principais que os faz estar nos broteiros e serem exploradas. Então, uma das coisas que elas mencionaram foi o seguinte, que quando eles às vezes não têm dinheiro suficiente, pois isto é alimentos, alimentação, e eles às vezes têm que encontrar alguma forma de sobreviverem. Então, é aí onde nós notamos que eles serão aproximados por pessoas nos centros de deslocados de guerra, e eles dizem que têm trabalho para eles. Então, olhando para o alto nível de vulnerabilidade, nós temos essas raparigas, às vezes temos pais que enviam as raparigas adolescentes, e às vezes estas crianças são menores, 8, 9 anos para estes brutais. E em francês, o nome é horrível. Eles dizem que é Maison de Tolérance. Então, nós tentamos ver para a que nós estamos a tolerar nestes broteiros. Então, quando nós perguntamos o que exatamente está a ser feito, vemos que é a exploração das raparigas. Outro aspecto que tínhamos que perceber é que quando nós falamos sobre missão de tolerância, nós não temos em mente os hotéis, estes locais belos que nós às vezes vemos. Então, a maioria dos locais onde existem abusos, às vezes são as casas. Isso também ficou daquilo que nós descobrimos quando vemos tendas dos refugiados que não estão ocupadas e depois vamos descobrir que existem, portanto, pessoas que ocupam isso para fazerem esse tipo de atividades. Uma das descobertas foi que 55,5% das mulheres analfabetas não tinham nenhuma educação. Elas aproveitavam isto como uma oportunidade para poderem, portanto, tomar conta Então, delas aqui e tentamos olhar conseguir para a também área eh, básica alimentar as suas famílias. da educação, e outro O outro aspecto aspecto também que nós e que notamos eu é que entendi também é que existem. tá ligado.
Next slide. And the other aspect we mentioned was the Bom, profile of. outro aspecto que nós notamos é o perfil dos criminosos. Foi importante percebermos quem são estas pessoas que vão para estes broteiros. Então, um dos aspectos chaves que nós notamos são os deslocados, a população, de condutores de táxis, gestores daquelas zonas. Então, estes são alguns dos resultados que nós identificamos, são alguns criminosos que nós também identificamos, digamos, são algumas das pessoas que nós identificamos além dos criminosos daquela zona. Então, também olhamos para as consequências dos efeitos que as mulheres estão a enfrentar durante aquele período de exploração. Então, nós, infelizmente, vimos o nível de gravidezes não desejadas, que é muito alta para com a população também. Notamos o alto nível de STDs e também a situação de abortos mal feitos. E também, como vimos no slide passado, notamos que o sistema de saúde naquela área está a cair por razões das crises humanitárias. Então, quando existem várias necessidades humanitárias, isto mostra o peso no sistema humanitário. E outro aspecto está também ligado com proteção. Nós bem notamos que estas raparigas estão a ser exploradas no alto, através do alto risco e todas as formas de GBV, isto é violência física e também por falta de oportunidades e recursos. E também em termos de oportunidades notamos muito isolamento social. E é por esta razão que a maioria das raparigas e mulheres que estavam a ser exploradas não queriam relatar que estavam a ser exploradas porque eles ficam com medo do estigma da comunidade e também não tinham nenhuma forma de poderem tomar em conta de si próprios e das suas famílias. Próximo slide. Então, basicamente, seguindo estes pontos, nós queríamos apresentar algumas recomendações-chave. Então, nós sumarizamos estas recomendações com estes dois pontos-chave. O primeiro ponto está ligado com a liderança, a responsabilidade local e atores humanitários. E depois vamos olhar para isto com mais detalhes. E uma das coisas que nós vimos foi quando fizemos este estudo de exploração e abuso nos brotéis. A maioria do feedback que nós recebemos é que, olha, isto é normal, isto é que acontece, é que as pessoas não têm outras formas de poderem tomar conta de si próprias. Então, o que podemos fazer? Então, notamos que esta é a reação que nós temos recebido nestas áreas, isto a partir das autoridades e também dos atores de desenvolvimento, e notamos que este é um problema muito grave para podermos responder. Então, esta é uma das coisas-chave que nós temos que enfrentar, onde nós temos que tentar fazer as pessoas perceberem o que é que nós exatamente estamos a falar quando mencionamos. Acho que tem um problema do slide aqui. Então, foi importante. Esmeralda, peço, dê-nos um minuto. Vamos voltar a colocar a apresentação com o seu slide adicional. Dentro de um minuto, se faz favor. Mas posso continuar a falar por razões do tempo. Imensas desculpas. Eu já lá tinha um slide adicional com mais recomendações. Um minuto para nós podermos partilhar esta apresentação. Imensas desculpas. Mas estas recomendações são boas recomendações que eram específicas a certas entidades na RDC e para todos nós, que nós achamos que podemos usar como referência.
Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, Jéssica. Bom, em termos das duas recomendações principais, estas eram grandes alvos, então foi por esta razão que nós decidimos garantir que todos os parceiros possam perceber o que têm que fazer ou podem fazer e o que é necessário para poderem responder a esta questão, que tem muitos impactos em termos de proteção, apoio para a comunidade no geral. Então, algumas das recomendações-chave foram as seguintes. Jessica, ainda estamos no primeiro slide. Não sei se pode mostrar aqui o slide. Então, o primeiro slide ou a primeira recomendação. Bom, outro aspecto foi de reforçar os mecanismos para as vítimas, de apoio às vítimas e às empresas para poderem facilitar o sistema de relato ou queixas, porque as organizações que estão a trabalhar nesta questão. Outro aspecto também é sobre a divisão de gênero, onde eh, existe a necessidade de liderança, porque eh, eh, criamos um plano de prevenção e proteção que nós elaboramos, onde nós precisamos da liderança onde precisamos de todos os atores e parceiros possam eh, estar envolvidos. Outro aspecto foi de aumentar a sensibilização, e uma das coisas foi mencionada pelos entrevistados é que nem todos eles conhecem os seus direitos, nem todos eles conhecem o que eles têm que fazer para protegerem-se do VBG e também do assédios. E também tentamos ver como é que podemos disseminar esta informação sobre os mecanismos de proteção e também a lei congolesa que protege estas raparigas para não serem exploradas nestes pretextos. Outro aspecto também que nós identificamos em termos, que é algo que nós fizemos com os parceiros locais e internacionais, foi que é importante usar esta oportunidade para podermos sublinhar a necessidade de advocacia com os governos para esta parceria financeira internacional para usar-se vários fóruns e garantir que o combate contra a impunidade, ter acesso à justiça e também para ter a eficiência de mecanismos de reparação para as vítimas, porque a RDC tem uma entidade específica responsável para reparação e também para o que tem acontecido em várias áreas. Então, como é que nós tentamos ver como é que podemos garantir este mecanismo de reparação para ser efetivo e também ser respondido em termos de exploração das raparigas, isto sendo um resultado das crises humanitárias que estão a acontecer neste país. E outro aspecto é que nós tentamos ver como podemos reforçar o financiamento para esta crise econômica. O que nós notamos uma grande situação de
exploração. Isto também é importante para o governo e também para os parceiros técnicos e financeiros para poderem reforçar os mecanismos de financiamento para uma resiliência econômica. Também para mencionar que para todas as mulheres que recebem cuidados médicos e sobreviventes de GBV que recebem cuidados médicos, somente 25 receberam algum tipo de apoio em termos de resiliência econômica ou recuperação econômica. Isto é para simplesmente vos mostrar o esboço desta questão. Outro aspecto é como é que nós podemos garantir que temos mais mecanismos, mais trabalho a ser feito para a prevenção, porque infelizmente a prevenção não é algo que nós estamos a tomar em consideração a maioria das vezes. É, outra questão tem a ver com os atores humanitários. E olhamos para a integração e também olhamos para mitigação de riscos e resposta humanitária. Este foi um dos aspectos-chave e que é para também ajudar-nos a garantir que este componente não é uma questão somente dos atores de GBVs ou produtores ou atores de proteção contra a violência contra as crianças, mas sim para todas as áreas humanitárias. NSA Health e vermos como é que eles podem ser integrados. Também olhamos para o critério de vulnerabilidade que eles podem usar para garantir a integração deste aspecto nos seus programas. Então, irei parar por aqui, porque já não tenho muito tempo, então gostaria de introduzir a Linda, que irá, daqui a alguns minutos, também nos dar algumas ideias sobre o seu trabalho, em termos de organizações locais que trabalham na RDC no norte de Kivu, e a partir o nome da organização é Bonjour de Lama. Linda, por favor. Alô a todos, alô Madame Esmeralda, e eu sou a diretora da Bungi Dolari. Armênio, consegue escutar? Armênio? Bonjour de la Rue é uma organização não governamental de direito congolês que foi criado depois de 2008. É para ajudar as novas gerações das meninas. Nós estamos em Goma, na província de Norte Kivu e em Tanganyika. No que diz respeito à temática dos casos das as mulheres que são vítimas de exploração, a nossa organização iniciou as suas atividades de rotina para ajudar as meninas marginalizadas. Nós fomos seguindo para abordar esta temática, porque as meninas adolescentes que vivem nas ruas são as vítimas e também nas casas de tolerância. E nós foi aí que aprendemos e soubemos, ficamos a saber sobre as atrocidades em relação a esse tema. Nós nós pensávamos que fosse ser fácil, mas na verdade não foi fácil. Encontramos muitas dificuldades e trabalhamos muito para obtermos bons resultados. No quadro do nosso domínio de intervenção, quero falar de quatro pontos principais. O primeiro é a proteção da criança e também a proteção das mulheres. A nossa organização é uma ONG de proteção. O que nós fazemos? Nós tentamos fazer tudo que está relacionado com a proteção.
e fazer uma conexão e com e relacionado com todos os problemas ligados e também a educação ligada com a proteção, a segurança alimentar. São quatro pontos das quais nós trabalhamos. E temos vários projetos, temos parceiros, temos o Comitê Internacional, International Rescue Committee, também temos o financiamento de várias fundações e também recebemos financiamento de organizações locais em relação à nossa intervenção na nossa. Nós estamos associados a várias atividades, à cartografia, e nós conseguimos fazer uma lista para atualizar, para eh, poder apurar e saber quais são os bordéis que existem em Goma, também no território de Macice, que está perto do bairro de Goma. Nós obtivemos uma lista de bordéis e a cada 3 meses vamos tentando atualizar para saber quantos mais bordéis existem e nós sempre vamos destacando que existem muitas mudanças. E então aí nós trabalhamos com a polícia, com os serviços de segurança, para poder fazer um seguimento e saber exatamente o que é que está a acontecer, onde é que estão esses bordéis, onde é que eles estão localizados, o que é que está a acontecer e poder tentar também encontrar quem são os líderes desses bordéis. A segunda atividade está relacionada com a proteção desses bordéis para poder conhecer quem são essas crianças, quem são essas meninas, como é que essas meninas são tratadas nesses bordéis. E nós fazemos essas atividades nesses bordéis mais para poder ver o que que nós podemos fazer em relação à situação da saúde dessas eh, raparigas e dessas mulheres, em relação à saúde sexual. Nós damos aconselhamento, a questões de planeamento familiar. E também para poder ver e proteger a elas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nós também fazemos a distribuição das camisinhas, e fazemos a sensibilização e para poder gerir também nos casos individuais das meninas que estão lá. Conforme eu falei, ah, também a questão da educação dessas meninas que estão lá. E graças aos bons doadores, nós conseguimos também em, obter ajuda para poder também ajudar essas meninas, essas raparigas, e em questões de educação, por exemplo. A última atividade foi para também abordar sobre a questão socioeconômica das mulheres e das jovens raparigas e também das mulheres vulneráveis na comunidade para evitar a estigmatização. Nós também temos um projeto de formação das mulheres e também em questões dos, eh, das toalhas sanitárias para as meninas utilizarem durante o período menstrual. Também falamos ou abordamos as mulheres que são vítimas de violação sexual, as mulheres que estão em situações vulneráveis e também em situações de exploração nessas casas, nesses prostíbulos. Trabalhamos na região de Uxagala. Atualmente, em relação ao número de beneficiários, até hoje temos 1.607
beneficiárias e, e também incluem alguns meninos e também existem rapazes que nós conseguimos destacar ou saber, ficamos a saber que existem rapazes também que são explorados sexualmente. Eles, os meninos são utilizados para ir recrutar as meninas para virem para estes prostíbulos. Os rapazes, por exemplo, eles dizem: Nós não temos trabalho, então somos obrigados a vir trabalhar aqui e a fazer esse tipo de trabalho. Também temos 469 mulheres que beneficiaram das nossas atividades no quadro de intervenção eh, para poder ajudá-las. Também com essa apresentação em relação aos desafios e às oportunidades, conforme eu mencionei, ao princípio eu pensei que pudesse ser fácil, nós pensávamos que ia ser fácil, mas enfrentamos muitas dificuldades. Nós encontramos-nos em grandes dificuldades. Podemos destacar que estes prostíbulos são comandados por pessoas que são muito, que têm influência perante o governo, por exemplo, são pessoas que são intocáveis, são pessoas que são ricas, portanto, assim, enriquecem, ah, enriquecem com estas atividades, com este tipo de atividade de explorar as mulheres e as raparigas. ah, Porque quando nós vamos lá para abordar, eles confrontam-nos e dizem: Mas vocês não trabalham para serviço de saúde, nem de proteção, o que é que vocês vêm cá fazer? Nós também enfrentamos desafios em relação à questão da educação, porque nós queríamos ajudar a estas as meninas, as mulheres, porque queríamos ajudá-las em termos de educação, mas é preciso ter muita paciência, porque sempre enfrentamos esses desafios. Também não temos paciência, vimos que as outras organizações não têm paciência, não têm este dom que nós temos de ir trabalhar e procurar saber exatamente o que é que elas querem, o que é que elas precisam. E então nós constatamos que, portanto, a maioria delas encontram-se em situações de abandono, em situações muito vulneráveis. Isso realmente é muito difícil. A maioria das mulheres e das raparigas pensam que a violação é normal. Quando nós aproximamos as meninas, elas dizem: Não, eu não tenho nenhum problema, eu estou bem. Tentam ocultar aquela situação por medo, medo de represálias. E durante este período, no, o contexto do Norte Kivu é complicado, não existe ajuda, existem muitos deslocados na cidade de Goma. E estes donos destes prostíbulos, eles agora encontraram uma maneira de ir recrutar as pessoas nos campos de refugiados, porque é lá que eles sabem que as pessoas estão em situação vulnerável, é lá onde eles conseguem realmente eh, obter, portanto, maior número de mulheres vulneráveis para poderem se juntar aos seus prostíbulos. Nós enfrentamos também muitas dificuldades, porque vemos que existem muitas mulheres que estão, portanto, que são vítimas e que precisam de muita ajuda, mas que nós também enfrentamos esses desafios.
Não é possível controlar tudo, mas tentamos o melhor possível. A maioria das mulheres e das raparigas que são exploradas, elas têm medo de denunciar, porque sabem que haverá represálias. Elas não sabem para onde ir, não sabem onde pedir ajuda. A maioria, por exemplo, não tem dinheiro nem para se sustentar, nem para sustentar as suas famílias, não tem um teto para onde ficar e preferem ficar ali e têm medo também de denunciar, porque é a única fonte de sobrevivência que elas acham que é a melhor para elas. Também discutimos a questão, nós encontramos um consenso de ver como é que podemos trabalhar para substituir, por exemplo, houve um caso de uma menina que foi punida porque disseram que ela tinha roubado coisas de lá do prostíbulo, então nós tivemos que encontrar uma maneira de eh, repor as coisas que tinham desaparecido. Então há questões, há histórias muito tristes. Vimos também que existe a questão da corrupção. Muitas das meninas, por exemplo, em que, portanto, saem dos seus bairros, das suas aldeias, porque vivem numa situação de extrema pobreza. Estes são os desafios que nós encontramos quando vamos abordar a elas, e sabemos que são os desafios que elas também enfrentam. Então, nós tentamos o nosso melhor possível de abordar a situação de uma maneira em que não prejudique também a elas. E nós também temos uma nova coordenadora que está a tentar acompanhar as nossas atividades e que ela pode escutar todos os nossos problemas que enfrentamos. Também foi feito um inquérito ou uma pesquisa. Esta pesquisa também ajuda-nos na orientação de tudo aquilo que nós fazemos como ação de atividades ou das atividades de advocacia. Existem eh, Nós constatamos que três bordéis que foram fechados, foram encerrados, e para nós isso é uma mais-valia. Para nós foi uma conquista, porque conseguiram encerrar pelo menos três e gostaríamos que fossem encerrados mais. Nós tentamos encontrar uma técnica de comunicar com as mulheres e as raparigas que são vítimas. Tentamos encontrar maneiras de comunicar com elas e nós podemos procurar encontrar estratégias de eh, ir lá e ajudá-las ou tentar salvá-las. Para terminar com a partilha de experiência, eu gostaria também de partilhar os testemunhos de uma rapariga que foi explorada num desses prostíbulos. Ela o nome dela é Meta, é um nome fictício. Eu tenho 17 anos de idade, tenho um filho de 1 ano, e o pai, não, eu não conheço o pai. Quando os meus pais se separaram, cada um encontrou a sua direção. Eu, aos 15 anos, não sabia para onde ir, e eu via as minhas amigas que, portanto, elas compravam roupas novas, joias, sapatos, bolsas, e porque elas trabalhavam. Então, elas um dia fizeram uma proposta
de ir lá conhecer uma mãe muito boa. E então é essa mãe, entre aspas, que ofereceu-me a fazer esse tipo de trabalho neste prostíbulo. Aí eu aprendi a vida sexual, eu aprendi a ser prostituta, a beber e a fumar, beber álcool. E o dinheiro que eu recebia, portanto, era para dar a essa mamã. Ou seja, o dinheiro, a mãe, essa mãe, entre aspas, é que recebia, era a nossa chefe, ela é que recebia desses, ela mandou-me embora porque eu descobri que eu estava grávida e eu não queria abortar de maneira clandestina, então ela mandou-me embora. Então, por como eu não tinha um lugar para ir, eu acabei ir para um centro de refugiados, um campo de refugiados em Yarogoro, e aí eu tive o meu bebê. Então, para poder sobreviver, eu continuei a trabalhar nos bordéis, oferecendo sexo e para poder trocar com comida, para poder alimentar a minha criança. Depois de eu depois que eu encontrei a ajuda, eu recebi, portanto, conselho e eu depois fui apresentada portanto, a uma divisão de assuntos sociais, que trata da vida social das pessoas. Então, eles aí deram-me um pouco de ajuda e agora eles estão também a ajudar a procurar a minha família, porque eu perdi a minha família. Eu aprendi também a fazer a sensibilização sobre questões de violência baseada no género, sobre os cuidados menstruais, uma boa higiene, cuidados de saúde, cuidados, portanto, para mim, para me cuidar a mim, para cuidar a minha criança. Então, foi aí que eu aprendi, eu recebi um treinamento, uma formação, para poder também criar essas toalhas sanitárias. Eu agora já posso costurar e fazer toalhas sanitárias para vender e poder ganhar um pouco de dinheiro. Aí, com esse dinheiro, eu consigo alimentar-me a mim e também alimentar a minha criança. Pelo menos eu não voltei mais para o bordel. Foi essa história que eu quis aqui contar deste testemunho desta Meta, essa menina que se chama Meta, entre aspas, é um nome fictício, e para dar mais ou menos uma ideia daquilo que é o nosso trabalho, como é que nós trabalhamos, e também dizer que existem casos positivos, casos que realmente não vale a pena nós perdermos a nossa esperança, nós temos que lutar e poder obter tudo o que nós pudermos fazer para ajudar a estas raparigas e a essas mulheres. Eu gostaria de agradecer pela palavra que a Madame Esmeralda deu-me para eu poder apresentar. Muito obrigada pela sua apresentação, conforme mencionei. Aqui estão os nossos parceiros, não é, como podem ver, são parceiros que ajudam-nos neste estudo, organizações locais também, e que são membros, a maioria são organizações lideradas por mulheres, e todos os outros parceiros com o GBVAOR. Na próxima semana iremos ter uma oficina, um workshop, para desenvolver um plano de ação para garantir que faça-se uma integração pelos outros setores e para também criarmos um pacote ou um plano e podermos trabalhar juntos. O outro aspecto está relacionado com na parte norte do Kivu, nós temos uma força-tarefa relacionada com a violência baseada no gênero e uma iniciativa de prevenção para ver o que é possível fazer em termos de
mudança de comunicação, como, conforme foi mencionado, um dos aspectos está relacionado com falta de fundos para prevenção, o outro está relacionado com a hierarquia. Eu quero agradecer a Jéssica por providenciar esta plataforma e partilhar uh, e vermos como é que podemos trabalhar com os outros parceiros e o que é que nós podemos fazer para prevenir e proteger as mulheres e protegê-las da exploração. Também a mobilização de recursos. Nós temos alguns financiadores que estão interessados nestes tópicos em relação à advocacia das GBVAOR e agora estão a tentar implementar alguns projetos e um dos projetos mencionados pelo Bon Dieu de la Rue é sobre o resultado do trabalho da advocacia que estamos a fazer e parceiros técnicos. Eu também quero reconhecer ECO VHA, a organização sueca, que vão, que ajudam-nos para podermos lutar contra este mal. Também iremos partilhar estas apresentações, iremos partilhar também os contactos. Agora vou dar a palavra para a Jéssica. Muito obrigada, Esmeralda e Linda, por estas apresentações e também por partilhar alguns dos nossos desafios e por partilhar os desafios que vocês têm estado a trabalhar. Vocês fizeram um bom trabalho quando se fala de quando se trata de trabalhar com as meninas e com as raparigas e com as mulheres, nós temos que utilizar uma linguagem conforme nós sabemos. Crianças não trabalham em bordéis, então nós temos que saber que tipo de linguagem usar. Eu gostaria de saber da Esmeralda. Tenho duas perguntas antes de terminarmos da sessão. Vou aproveitar essa oportunidade. Uma pergunta é sobre o envolvimento dos governos. O que é que os governos estão a fazer para colmatar este problema? A segunda pergunta está relacionada com a proteção da criança. Pode falar-nos sobre o trabalho que está a fazer em relação a essa questão? Passo a palavra para a Esmeralda. Obrigada, Jéssica, e todos os participantes. Um dos aspectos principais é nós, desde o princípio, queríamos trabalhar com os governos, porque não temos autoridade, não temos a capacidade de encerrar esses bordéis. Então, trabalhamos com os governos e um dos circulares, ou um dos pontos que foi mencionado por Bondiu de la Rue foi que trabalham com o presidente da Câmara de Goma para, para poderem, portanto, ajudar a encerrar esses bordéis. E um dos pontos principais é que a situação de Goma e do Norte Kivu é complexo por causa da guerra, por causa dos conflitos armados. E esta é uma das prioridades do governo, por isso que é preciso ainda fazer advocacia a nível de alto nível, incluindo como é que se podem encontrar maneiras de agir
Também foi criada uma força-tarefa também pelo presidente da Câmara Municipal de Goma para encerrar estes bordéis. Alguns foram encerrados, foram 8 aproximadamente que foram encerrados, acima de 1000, então isso já é um bom passo. Por isso que nós estamos a trabalhar com as forças de segurança para ver como é que podemos fazer a mitigação em relação à proteção das crianças. Nós temos estado a trabalhar a nível nacional e foram envolvidos todos os componentes do estudo, mas também como parte da ação conjunta. Isto é algo que temos que estar a trabalhar juntos em relação à proteção em geral, para assegurar que tomemos em consideração esta questão. Temos muito trabalho para fazer, temos que fazer muita advocacia para reforçar a questão da exploração das crianças e das meninas, das mulheres. Também temos trabalhos de grupo, porque vemos que esta componente está relacionado com questões de saúde e a sensibilização, e para trabalhar com o aspecto para trabalhar com as comunidades. Muito obrigada, Esmeralda. Obrigada ao trabalho que tem feito nos campos de refugiados no norte de Kivu e nos campos. E eu realmente aplaudo a si e a sua equipe. Muito obrigado por juntar-se a nós e permitir-nos aprender mais sobre essa questão. Eu vejo também que temos muitos comentários, nós temos colegas nesta comunidade que também estão a enfrentar as mesmas dificuldades, e talvez pode ser que possamos encontrar recomendações e incorporar ah, isto e trabalharmos juntos. Quero agradecer à Unicef, que permitiu-nos termos uma tradução simultânea para podermos continuar com este trabalho, e esperamos que possam providenciar serviço de interpretação. E também quero agradecer a todos. Se quiserem obter a gravação desta reunião, podem ir para o YouTube GBVAOR. Entrem no YouTube e procurem GBVAOR. Procurem o nosso canal, irão encontrar ehm, esta nossa reunião e as outras reuniões que já aconteceram. Aqui está o link, tem aqui o link do YouTube. Se alguém tiver alguma preocupação ou se tiverem alguma sugestão, podem entrar em contato com o Steve. A nossa, a Cristine, perdão, que ela trabalha conosco, ela pode deixar aqui o seu contacto. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Nós estamos a trabalhar em questões de desafios da tradução simultânea, mas nós agradecemos a vossa participação e até a próxima reunião, que será, teremos reuniões regionais também e a nível da África Austral. Eu chamo-me Jéssica, quero agradecer a Ruth, quero agradecer a todos os que trabalharam, assim como a nossa organização. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Esmeralda e a Linda. Obrigada a todos.
Muito obrigada a todos. Thank you.